Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 2, de Derek Prince. Capítulo 8. Reações emocionais e físicas. Uma visão definida atualmente é de que o batismo no Espírito Santo é, primeiro que tudo, uma intensa experiência emocional. Uma palavra com forte associação emocional, frequentemente usada a esse respeito, é a palavra êxtase. Essa visão do batismo no Espírito Santo parece provir fundamentalmente de duas fontes. Primeira, há alguns teólogos que não tiveram a experiência, mas que teorizam sobre ela com base em passagens do Novo Testamento ou de escritos dos primeiros pais da Igreja. Por uma razão ou outra, estes teólogos parecem ter escolhido a palavra êxtase como uma palavra que, teologicamente, parecia conseguir definir a natureza essencial dessa experiência sobrenatural. Segunda, há muitos crentes que realmente receberam a experiência e que, por uma tendência comum da natureza humana, quando testificam dela aos outros, colocam a ênfase principal nas suas próprias reações subjetivas e emocionais. O resultado é que muitas vezes, sem ser essa a intenção, transmitem aos que os ouvem a ideia de que a natureza essencial da experiência é emocional. A alegria será provavelmente a emoção particular mais comumente mencionada. O lugar da emoção. Agora, ao considerar a relação entre as emoções e o batismo no Espírito Santo, faremos bem em começar por reconhecer dois fatos importantes. Primeiro, o homem é uma criatura emocional. As suas emoções constituem uma parte integral e importante de todo o seu ser na globalidade. Portanto, as emoções do homem desempenham um papel importante na sua adoração a serviço de Deus. A verdadeira conversão não suprime nem oblitera as emoções de uma pessoa, pelo contrário, primeiro liberta e depois reorienta as suas emoções. Se as emoções de uma pessoa não entraram na sua experiência total de conversão, se não foram colocadas sob o poder e o controle do Espírito Santo, então essa pessoa não está plenamente convertida. Segundo, temos de reconhecer que na Escritura a palavra gozo ou alegria está intimamente associada ao Espírito Santo. Por exemplo, o fruto do Espírito indicado em Gálatas 5:22 é primeiro amor, depois gozo e por aí fora. Nessa lista, o gozo vem logo a seguir ao amor, que é a forma fundamental do fruto do Espírito. De novo, lemos em Atos 13:52, relativamente aos cristãos primitivos da cidade de Antioquia. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vemos então que no Novo Testamento a alegria está frequente e intimamente associada ao Espírito Santo. No entanto, o ensino de que a alegria intensa ou qualquer outra forte emoção por si só constitui evidência do batismo no Espírito Santo não concorda com o batismo. Para tal, há duas razões fundamentais. Primeiro, nas passagens que descreve o batismo no Espírito Santo, não há qualquer referência direta à emoção. Não há uma única vez em que a emoção seja apresentada como a evidência ou a consequência direta de se ter recebido o Espírito Santo. Qualquer pessoa que iguala o recebimento do Espírito Santo a uma experiência emocional não tem base bíblica para a sua doutrina. Isto opõe-se em absoluto ao pensamento do homem natural e, em geral, surpreende a maioria das pessoas religiosas, que não baseiam as suas opiniões diretamente no Novo Testamento. De fato,
Por vezes há crentes que, ao buscarem o Espírito Santo, recebem uma experiência clara e bíblica de falar em línguas exatamente iguais a que o Novo Testamento registra. E, no entanto, posteriormente, não ficam nem convencidos nem satisfeitos com a sua experiência apenas porque não sentiram nenhuma emoção intensa ou maravilhosa, como o que lhes foi erradamente dado a perceber. Podemos ilustrar esta realidade com o exemplo de um rapazinho que pede aos pais um cachorrinho Spaniel como presente de anos. Quando o presente chega, é um lindo cachorrinho Cocker Spaniel louro, exibindo todas as características de um Spaniel de raça pura. No entanto, para grande desalento dos pais, o rapazinho, ao receber esta prenda, não demonstra qualquer satisfeito com ela. Quando lhe perguntaram a razão do seu descontentamento, os pais descobriram que todos os amigos do filho o convenceram durante as últimas semanas de que todos os Spaniels são negros e, portanto, ele criou antecipadamente uma grande expectativa de que o cachorrinho que iria receber seria também negro. Por mais lindo que o cachorrinho louro seja, não o satisfaz, simplesmente porque vai contra a sua expectativa de ele ser negro. No entanto, a sua opinião de que todos os Spaniels são negros não tem base alguma em nenhum fato, mas formou-se apenas por escutar as opiniões dos amigos da sua própria idade, que sabem tanto de Spaniels como ele. O mesmo acontece com cristãos que pedem ao seu Pai Celeste que lhes dê o dom do Espírito Santo. Em resposta à sua oração, recebem uma experiência de falar em línguas, o que está perfeitamente de acordo com os exemplos e ensinos do Novo Testamento. No entanto, não ficam satisfeitos com esta resposta bíblica às suas orações simplesmente porque não foi acompanhada por nenhuma experiência emocional intensa. Erram em não perceber que a sua expectativa de uma emoção se baseava em primeiro lugar em opiniões erradas de cristãos mal ensinados, e não no ensino puro do Novo Testamento. A segunda razão para que não possamos aceitar nenhuma emoção como evidência do recebimento do Espírito Santo é que no Novo Testamento há casos de crentes que experimentaram uma maravilhosa sensação de alegria, mas não receberam o Espírito Santo. Por exemplo, lemos em Lucas 24, 52 a 53, relativamente aos primeiros discípulos, após a ascensão de Jesus, mas antes do dia de Pentecostes. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aqui vemos que os discípulos, mesmo antes do dia de Pentecostes, experimentaram grande alegria ao adorarem a Deus. No entanto, sabemos que no dia de Pentecostes é que foram realmente batizados no Espírito Santo. Também em Atos 8:8, lemos a seguinte descrição da cidade de Samaria depois de os seus habitantes terem ouvido e crido no Evangelho de Cristo, que Filipe lhes pregava. E havia grande alegria naquela cidade. Vemos que a aceitação cordial do Evangelho trouxe de imediato grande alegria a estes samaritanos. No entanto, perseguindo a leitura do mesmo capítulo, descobrimos que só mais tarde, pelo ministério de Pedro e João, é que essas pessoas receberam o Espírito Santo. Estes dois exemplos dos primeiros discípulos e do povo de Samaria provam, portanto, que uma intensa experiência emocional, como uma grande alegria, não é uma parte essencial do batismo no Espírito Santo e não pode ser aceito como evidência de se haver recebido esse batismo. Reações físicas. Outro tipo de experiência frequentemente associada por algumas pessoas ao batismo no Espírito Santo é um certo tipo de sensação física muito forte. Ao longo dos anos, tenho tido a oportunidade de questionar muita gente sobre que base se apoiam para afirmar terem recebido o batismo do Espírito Santo. E descobri que as pessoas em geral associam essa experiência a alguma sensação ou reação física muito forte. Algumas das experiências partilhadas comigo são do gênero: uma sensação como uma poderosa corrente elétrica, uma sensação como fogo ou um intenso calor, ficar prostrado no chão, um abanão violento de todo o corpo, a visão de uma luz muito brilhante, ouvir Deus falar, ter uma visão da glória celeste, etc. Uma vez mais, ao considerar teorias desse gênero, temos de reconhecer que elas contêm um importante elemento de verdade. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas ocasiões em que a presença e o poder imediato do Deus Todo-Poderoso produziram fortes reações físicas nos que foram considerados dignos de se aproximar dele.
Em Gênesis 17:1-3, lemos que quando o Senhor apareceu a Abraão e começou a falar-lhe, Abraão caiu prostrado sobre o seu rosto. Por diversas vezes nos livros de Levítico e de Números, quando a presença e a glória de Deus se manifestavam visivelmente entre o seu povo, tanto Moisés como Arão, como também outros filhos de Israel, caíram sobre seus rostos. Em 1 Reis 18:39, quando o fogo caiu sobre o sacrifício de Elias, com todo o povo a presenciar, eles caíram sobre os seus rostos. Em 2 Crônicas 5:13-14, lemos relativamente à dedicação do Templo de Salomão. A casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Há 2 passagens em que o profeta Jeremias dá o seu próprio testemunho pessoal de fortes efeitos físicos produzidos dentro de si pelo poder da palavra de Deus. Em Jeremias 20:9 ele diz: "Quando pensei, não me lembrarei dele, isto é, do Senhor, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais." Aqui Jeremias testifica que a mensagem profética do Senhor no seu coração produziu-lhe a impressão de um fogo ardente nos ossos. Um pouco mais adiante, em Jeremias 23:9, ele diz de novo: "O meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras." Aqui também as palavras de Jeremias indicam uma poderosíssima reação física à presença de Deus. Também em Daniel 10:7-8, lemos sobre os poderosos efeitos físicos produzidos sobre Daniel e os seus companheiros por uma visão direta do Senhor. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Na presença imediata do Senhor, Daniel e seus companheiros, tal como Jeremias, experimentaram fortes e invulgares reações físicas. As reações desse tipo não se limitam ao Antigo Testamento. Em Atos 9:3-6, lemos sobre a visão do Senhor que Saulo de Tarso teve a caminho de Damasco. Saulo viu uma luz muito brilhante, ouviu uma voz que lhe falava do céu, caiu por terra, o corpo tremeu-lhe. Igualmente em Apocalipse 1:10-17, João descreve uma visão do Senhor que ele teve na ilha de Patmos e conclui: "Quando vi, caí a seus pés como morto." Aqui também havia uma poderosa e dramática reação física à presença imediata do Senhor. Em algumas das mais antigas denominações da Igreja Cristã, há uma tendência para aplicar a todas essas reações ou manifestações físicas o rótulo de emocionalismo ou fanatismo. Contudo, essa atitude não é justificada pela própria Escritura. Sem dúvida, pode haver ocasiões em que manifestações desse tipo sejam produto de emocionalismo ou de fanatismo, ou possivelmente de um desejo carnal para o seu alto prazer. Mas quem se atreveria a lançar acusações contra homens como os profetas Moisés, Jeremias, Daniel ou os apóstolos João e Paulo? Muito frequentemente, assiste a uma forte tendência de rejeitar as diversas reações físicas à presença e ao poder de Deus. Tudo isto baseado nas falsas tradições humanas e religiosas sobre o que é a verdadeira santidade e o comportamento que é aceitável por Deus na adoração do seu povo. Vemos então que na Escritura há registros de diversas formas de reações físicas poderosas e até mesmo invulgares que ocorrem no povo de Deus, provocadas pelas experiências especiais da sua presença ou poder imediato. Contudo, em lado nenhum se sugere que alguma dessas reações ou manifestações físicas constitua evidência de que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo. No caso dos profetas do Antigo Testamento, como Moisés, Jeremias ou Daniel, sabemos que nenhum deles recebeu o batismo no Espírito Santo, porque essa experiência só foi concedida a partir do dia de Pentecostes. No caso de João e Paulo, no Novo Testamento,
É igualmente claro que as fortes reações físicas que experimentaram na presença do Senhor não eram evidência de terem recebido o batismo no Espírito Santo. Na altura em que João teve a sua visão em Patmos, ele já havia sido batizado no Espírito Santo há mais de 50 anos. Por outro lado, as reações físicas de Paulo na estrada de Damasco aconteceram antes de ele ser cheio do Espírito Santo. Recebeu este revestimento como uma experiência separada 3 dias depois, quando Ananias lhe impôs as mãos em Damasco. Seja qual for o ângulo pelo qual analisemos este assunto, chegamos sempre à mesma conclusão. Há apenas uma manifestação física que constitui evidência de se ter recebido o Espírito Santo. Essa manifestação consiste em falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede que falemos. 3 princípios bíblicos. A terminar este assunto, analisemos sucintamente 3 princípios diferentes mais básicos da Escritura que confirmam que falar em línguas é a evidência apropriada de que a pessoa recebeu o Espírito Santo. Primeiro, em Mateus 12:34, Jesus diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Por outras palavras, quando o coração do homem está cheio a transbordar, transvasem palavras através da boca. Isto aplica-se ao batismo no Espírito Santo. Quando o coração de alguém está cheio a transbordar com o Espírito Santo, o transvasamento do coração traduz-se em palavras através da boca. Como o enchimento é sobrenatural, o transbordamento é também sobrenatural. A pessoa fala uma língua que nunca aprendeu e não compreende, usando-a para glorificar a Deus. Segundo em Romanos 6,13, Paulo exorta-nos como cristãos: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. As exigências de Deus ultrapassam a mera rendição de nós mesmos e a submissão da nossa vontade a Ele. Deus exige que realmente lhe apresentemos os nossos membros físicos para que Ele possa controlá-los, segundo a sua própria vontade, como instrumentos de justiça. Contudo, Tiago 3,8 recorda-nos que é um membro do corpo que nenhum de nós consegue controlar. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como evidência ou selo final de que a apresentação dos nossos membros físicos a Deus foi completa, o Espírito de Deus controla o único membro que nenhum de nós pode domar, isto é, a língua, e usa esse membro de um modo sobrenatural para a glória de Deus. O terceiro princípio da Escritura que estabelece a relação entre línguas e o batismo no Espírito deriva da própria natureza do Espírito Santo. Em diversas passagens, Jesus enfatiza que o Espírito é uma pessoa real, tão real como Deus Pai e Deus Filho. Por exemplo, em João 16,13, Jesus diz: quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui Jesus enfatiza de 2 maneiras a personalidade do Espírito Santo. Primeiro, usando o pronome ele. Segundo, atribuindo ao Espírito Santo a capacidade de falar. Uma análise detalhada mostraria que a capacidade de falar é uma característica fundamental e identificadora da personalidade. Tudo que é capaz de falar por si próprio, vemos como tendo personalidade. Mas se lhe falta esta capacidade de falar, normalmente não a consideramos uma pessoa. O fato de o Espírito Santo falar diretamente por si próprio é uma das grandes marcas da sua verdadeira personalidade. Paralelamente a isto, podemos relembrar as palavras de Paulo em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui Paulo ensina que o corpo físico do crente redimido é o templo em que o Espírito Santo deseja habitar. Apropriadamente, portanto, a evidência de que o Espírito Santo, como pessoa, veio para fazer deste templo físico a sua habitação é o fato de ele exercer o atributo de personalidade e falar do interior do templo, usando a língua e os lábios do crente para tornar audível o seu discurso. Era o que acontecia no tabernáculo de Moisés. Em Números 7, 8, 9,
Lemos que quando Moisés entrava no tabernáculo para ter comunhão com Deus, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Como Moisés ouvia esta voz, a marca da personalidade, sabia que a pessoa do próprio Senhor estava presente no tabernáculo. Da mesma maneira, atualmente, quando ouvimos a voz do Espírito Santo a falar audivelmente do interior do templo do corpo do crente, sabemos por esta evidência da personalidade que o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, tem a sua residência no interior do crente. Descobrimos assim que falar outras línguas como evidência do batismo no Espírito Santo está de acordo com 3 grandes princípios da Escritura. Primeiro, o coração do crente, sobrenaturalmente cheio do Espírito Santo, transborda sobrenaturalmente em palavras através da boca. Segundo, a evidência de que o crente sujeitou os seus membros físicos a Deus é o fato de o Espírito de Deus controlar esse membro, a língua que o crente não consegue dominar sozinho. Terceiro, ao falar do interior do templo do corpo do crente, o Espírito Santo demonstra que habita agora ali como uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigada, Deus, por esse ensino. Obrigada, Senhor, por esse servo do Senhor, por esse mestre em Tua palavra. Senhor, que cada ensino aqui desse homem sobre a Tua palavra, sobre o Teu Espírito Santo, fique guardado nos nossos corações. Que não venha o maligno e roube o Teu ensino, Senhor. Que nós possamos dar uma morada, uma casa, a Tua palavra no nosso coração. Não somente na nossa mente, mas no nosso coração. E que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Amém. Senhor, não me castigues na Tua ira, nem me disciplines no Teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? 4 volta a Ti, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do Teu amor leal. Quem morreu não se lembra de Ti. Entre os mortos quem Te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar imundo de noite. A minha cama de lágrimas encharca o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Senhor, e livra-me, salva-me por causa do Teu amor.
amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar imundo de noite. A minha cama de lágrimas encharca o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados.